E se algumas das palavras mais poderosas de Jesus não estivessem hoje na Bíblia que você tem em mãos? E se frases inteiras, talvez até instruções decisivas, tivessem se perdido ao longo dos séculos, sido ignoradas ou deliberadamente não incluídas? Durante gerações, muitos crentes partiram do princípio de que o relato bíblico estava completo, cada ensinamento preservado, cada milagre registrado, cada encontro documentado. A história parecia encerrada. No entanto, novas descobertas arqueológicas e manuscritos antigos, trazidos à luz apenas nos últimos 100 anos, obrigam historiadores a admitir algo desconfortável. O cristianismo primitivo era muito mais complexo, diverso e misterioso do que se apresentou durante muito tempo. Antes de mergulharmos mais fundo, deixe-me fazer uma pergunta. Se surgissem indícios de outras palavras atribuídas a Jesus, você gostaria de saber? Se a história oculta desperta sua curiosidade, fique comigo até o final. E se deseja conhecer mais descobertas como essa, apoie este canal com um like e uma inscrição, porque muita gente ainda nunca ouviu falar dessa história. Em cavernas, regiões desertas e arquivos esquecidos foram encontrados no último século textos antigos em grego, copta e aramaico. Alguns desses escritos contêm declarações atribuídas a Jesus. Certas frases soam familiares, quase como versículos dos evangelhos, e, ainda assim, são diferentes. O tom parece mais direto, às vezes mais intenso, ocasionalmente até mais radical. Esses textos não são invenções modernas. Foram copiados, debatidos, transmitidos, e em algum momento desapareceram do cânon, quando a coleção oficial dos livros bíblicos foi definida ao longo dos primeiros séculos. Mas uma das descobertas mais surpreendentes não foi feita em uma caverna. Estava escondida sob a lama. Na margem norte do Mar da Galileia, arqueólogos começaram escavações em um local que muitos especialistas já haviam descartado. Peregrinos antigos afirmavam que ali teria vivido Pedro, o pescador que se tornou um dos companheiros mais próximos de Jesus. Historiadores modernos duvidavam disso. Supunham que o verdadeiro local estivesse em outro lugar. A escavação foi lenta e cansativa. Durante semanas, os trabalhadores retiraram pouco mais do que terra úmida. Então, uma pá encontrou resistência sólida. Não era entulho solto, mas pedra talhada. Aos poucos, surgiram muros retos, ângulos cuidadosamente construídos. Por fim, delineou-se a forma curva de uma ábside. Não se tratava de uma ruína qualquer. Uma igreja bizantina havia sido descoberta, com quase 1500 anos. Quando a lama foi removida, revelou-se um mosaico magnífico, surpreendentemente bem preservado em vermelho, azul e dourado. No mosaico, havia uma inscrição em grego que honrava Pedro. E algo mais ficou claro. Aquela igreja não havia sido erguida sobre terreno vazio, mas diretamente sobre um edifício mais antigo. Sob as fundações da igreja bizantina estavam os restos de uma casa da época romana. Não era uma vila luxuosa, nem um prédio administrativo, mas cômodo simples, com piso modesto, vestígios de um fogão, objetos do cotidiano. Em escavações adicionais, surgiram pesos de chumbo para redes de pesca, anzóis e moedas do primeiro século depois de Cristo, exatamente da época em que Jesus teria vivido e atuado. Para muitos pesquisadores, esse foi o indício decisivo. Ali existira de fato uma aldeia de pescadores, situada imediatamente à beira da água. Isso aproximava cada vez mais o local da antiga Betsaída, mencionada na Bíblia. Betsaída não era um lugar insignificante nos evangelhos. Era considerada a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Ali, Jesus teria curado um cego. Nas proximidades ocorreu a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. E ainda assim, Betsaída também estava ligada a uma lembrança sombria. No Evangelho segundo Mateus, relata-se que Jesus repreendeu Ai, cidade por não ter se arrependido, apesar dos milagres presenciados. Ele pronunciou um Ai sobre ela. Séculos depois, o local realmente desapareceu dos mapas. A partir do quarto século, quase não é mais mencionado. Durante muito tempo, ninguém sabia exatamente onde se situava. Dois lugares estavam em debate. Etel, uma colina elevada com ruínas impressionantes, porém distante da margem do lago, e El Araj, uma área pantanosa diretamente à beira do mar. Durante décadas, arqueólogos discutiram intensamente. Carreiras foram construídas, teorias defendidas, resultados de escavações
corações interpretados. Então veio a descoberta da igreja. O que tornou tudo ainda mais notável não foi apenas o mosaico, mas a forma como os construtores bizantinos procederam. A igreja não foi erguida de modo aleatório. Ela foi construída com precisão surpreendente, exatamente sobre um cômodo específico da casa mais antiga. Os arquitetos do quinto século não trataram aquela área como simples entulho. Eles a protegeram, cercaram-na com muros e a mantiveram no núcleo da igreja, quase como um santuário dentro do santuário. Por que tanto esforço? Na antiguidade, não se construía uma grande basílica sobre qualquer casa de pescador. Tudo indica que os construtores estavam convencidos de que se encontravam no local da residência de Pedro. Céticos podem argumentar que se tratava apenas de uma tradição piedosa. Mas, em uma época sem mapas modernos e arquivos organizados, a transmissão oral desempenhava papel central. Avós levavam seus netos a determinados lugares e diziam: aqui viveu a rocha sobre a qual a comunidade foi fundada. Essas memórias podiam perdurar por muito tempo. As descobertas em El Araj sugerem que, mesmo depois de a cidade perder importância ao longo dos séculos, uma pequena comunidade de fiéis preservou o conhecimento daquele lugar. Geração após geração, a lembrança foi transmitida. E quando o cristianismo se tornou religião reconhecida no Império Romano, no quarto século, ergueu-se um monumento para consolidar essa memória. Mas essa construção era mais do que um memorial. Era também uma mensagem em pedra. Quando restauradores limparam cuidadosamente o mosaico, as letras gregas tornaram-se claramente visíveis. Um especialista em grego antigo foi consultado para interpretar o texto. A princípio, tratava-se de uma dedicação a um bispo, algo comum para igrejas daquela época. Mas então o tom mudou. Pedro foi mencionado, não de maneira casual, mas com um título honorífico que o apresentava como figura de liderança entre os apóstolos. Essa escolha de palavras tem significado teológico. Nos debates eclesiásticos, a questão da autoridade de Pedro desempenhava papel central. A tradição católica o vê como o primeiro bispo de Roma e fundamenta nisso o papado. Muitas correntes protestantes, por outro lado, afirmam que Pedro era importante, mas não superior aos demais apóstolos. A inscrição na Galileia mostra, em todo caso, que no quinto século, naquela região, se atribuía a Pedro uma posição especialmente elevada. No entanto, a história não termina aí. No centro do mosaico havia um medalhão circular com outra inscrição, cujas letras estavam fortemente desgastadas. A olho nu, eram quase ilegíveis. Tecnologia moderna de infravermelho foi utilizada para tornar visíveis as linhas apagadas. Na tela, apareceram palavras adicionais, aparentemente formuladas como uma citação direta. Igrejas antigas frequentemente apresentam versículos bíblicos em seus pisos ou paredes. Isso não é incomum, mas essa formulação diferia dos textos conhecidos. Linguistas reconstruíram cuidadosamente as letras danificadas. Aos poucos, surgiu uma frase que, em essência, dizia: guarda a minha casa, pois vou preparar os céus. Essas palavras não aparecem assim no Novo Testamento. No Evangelho segundo João, Jesus fala sobre preparar um lugar. Outra passagem, Pedro é incumbido de apacentar as ovelhas. Mas a expressão, guarda a minha casa, não aparece dessa forma. Se essa inscrição realmente refletir um fragmento de tradição antiga, abre-se um campo fascinante de perguntas. O que significa casa? Uma metáfora para a comunidade? Ou o local concreto sobre o qual a igreja foi construída? E o que significa preparar os céus? Trata-se de uma imagem simbólica ou de uma ação contínua? Se levamos a frase a sério, guarda a minha casa, pois vou preparar os céus, surge imediatamente uma tensão. Um vai, um fica, um prepara, um vigia. Parece uma divisão de tarefas. Enquanto Cristo se volta para uma realidade celestial, Pedro permanece na terra com uma responsabilidade concreta. Isso, no mínimo, altera a perspectiva sobre seu papel. No Novo Testamento, Pedro é descrito como apaixonado, às vezes impulsivo. Ele confessa Jesus como o Messias, mais tarde o nega, é restaurado e, finalmente, aparece como figura central da comunidade primitiva. Mas essa inscrição, se de fato ecoa uma tradição antiga, enfatiza
enfatiza menos o ensino ou a pregação e mais a guarda, a proteção, a vigilância. Nesse contexto, é interessante lembrar o conceito dos chamados ágrafa. Assim, os estudiosos denominam palavras atribuídas a Jesus que não aparecem nos 4 evangelhos canônicos, mas surgem em outros textos cristãos antigos. Alguns pais da igreja citam tais frases. No Evangelho de Tomé, por exemplo, encontramos ditos que têm paralelos com palavras conhecidas de Jesus, mas aparecem de forma diferente. O cristianismo primitivo era, ao que tudo indica, literariamente mais diverso do que se imaginava por muito tempo. Isso, naturalmente, não significa que toda formulação divergente seja automaticamente autêntica. O processo de formação do cânon se estendeu por vários séculos. No quarto século, sob a influência de líderes como Atanásio de Alexandria, consolidou-se a coleção de escritos que hoje chamamos de Novo Testamento. Textos foram examinados, comparados, debatidos. Alguns foram rejeitados, outros aceitos. Se, portanto, no quinto século na Galileia foi construída uma igreja que honrava Pedro como autoridade de destaque e possivelmente citava uma palavra especial de Jesus, isso ao menos reflete as convicções daquela época. Mostra quão fortes podiam ser as tradições locais. Mas há ainda outra camada que alguns pensadores levantam. Por que exatamente esse lugar era tão importante? Por que a colocação cuidadosa da igreja sobre um cômodo específico? Alguns teólogos independentes sugerem que certos cristãos antigos viam determinados locais como pontos espirituais de conexão, interfaces entre céu e terra. A ideia de que o mundo visível reflete uma realidade invisível não era estranha ao pensamento religioso da antiguidade tardia. Em alguns textos gnósticos, fala-se de guardiões que estão nas transições entre diferentes esferas. No Piste Sophia, descrevem-se regiões celestes complexas que precisam ser atravessadas. Se a inscrição do mosaico na Galileia pertence a esse tipo de tradição de pensamento, permanece em aberto. A teologia oficial da Igreja Maior desenvolveu-se de maneira cada vez mais estruturada, com fórmulas doutrinárias claras e hierarquias definidas. Interpretações místicas muitas vezes ficaram em segundo plano ou foram vistas com cautela, e ainda assim, o pensamento é fascinante. Talvez as primeiras gerações de crentes não vissem certos lugares apenas como memoriais históricos, mas como pontos simbólicos intensos. Se Jesus realmente tivesse dito a Pedro que guardasse a sua casa, isso poderia ter significado, para aqueles cristãos, tanto uma missão espiritual quanto uma responsabilidade ligada a um local concreto. Outro aspecto notável é o destino da própria igreja. Ela não foi destruída por guerra, mas soterrada por um forte terremoto no Citis, século VIII. Durante muitos séculos, permaneceu escondida sob terra e sedimentos. Somente em nossa época foi novamente revelada. Para alguns, isso soa quase como uma coincidência dramática. Uma mensagem selada por mais de 1000 anos volta à luz. Hoje, o sítio arqueológico está novamente protegido e parcialmente coberto por razões de conservação. No entanto, as inscrições foram documentadas, fotografadas e analisadas cientificamente. Não podem mais ser descobertas pela primeira vez. Elas agora fazem parte do registro histórico. No fim das contas, estamos diante de várias possibilidades. Ou se trata de um mosaico artisticamente elaborado que reflete a teologia do quinto século, nada mais, nada menos. Ou estamos diante de um eco de tradições muito antigas que talvez nunca tenham sido completamente registradas por escrito. O que você acha? Poderia ser que certas palavras de Jesus tenham sobrevivido em memórias locais sem jamais se tornarem parte do cânon oficial. Ou estamos interpretando demais uma descoberta arqueológica? Para compreender quão extraordinária seria essa possibilidade, precisamos olhar mais de perto como o Novo Testamento surgiu. Muitos imaginam que, desde o início, existia uma coleção fixa e encadernada, como a conhecemos hoje. Mas a realidade foi muito mais dinâmica. Nos primeiros séculos depois de Cristo, numerosas escrituras circulavam entre as
primeiras comunidades cristãs. Cartas eram compartilhadas, cópias de evangelhos distribuídas, relatos reunidos. Diferentes regiões conheciam, em parte, diferentes coleções de textos. Aos poucos, formou-se um núcleo de escritos considerados especialmente confiáveis, apostólicos e teologicamente coerentes. Certos critérios desempenharam um papel importante. O texto provém do círculo de um apóstolo? Corresponde ao ensinamento transmitido? É lido em muitas comunidades? Esse processo se estendeu até o IV século, quando Atanásio de Alexandria, em 367, listou as 27 obras que hoje compõem o Novo Testamento. Isso representou um passo decisivo. Não o começo, mas o ponto culminante de um longo desenvolvimento. Paralelamente, outros textos continuaram a existir. Alguns eram apreciados, outros vistos com reserva. O Evangelho de Tomé, por exemplo, contém uma coleção de palavras atribuídas a Jesus que, em parte, se aproximam muito dos evangelhos conhecidos, mas em outros momentos soam bastante diferentes. A Didaqué oferece um vislumbre das práticas comunitárias e do batismo nas primeiras comunidades. Esses escritos revelam como a fé foi vivida e expressa de maneiras diversas. Se, portanto, voltamos à inscrição de El-Araj, precisamos distinguir dois níveis. Um é histórico-arqueológico. Uma igreja bizantina do V século foi construída sobre os restos de uma casa da época romana. O mosaico honra Pedro de modo especial. Isso é fato. O outro nível é interpretativo. A formulação "guarda a minha casa" reflete uma palavra independente de Jesus que nunca entrou nos evangelhos? Ou trata-se de uma paráfrase teológica, uma reformulação livre de pensamentos já conhecidos? Mesmo dentro dos evangelhos canônicos, encontramos formulações diferentes do mesmo evento. Isso mostra que a transmissão antiga não funcionava de maneira literal no sentido moderno, mas transmitia o significado essencial. Uma comunidade podia reformular palavras conhecidas de Jesus em sua própria linguagem e compreensão teológica. Talvez, na Galileia, a palavra dirigida a Pedro no Evangelho segundo Mateus, "Tu és a rocha", tenha sido entendida de modo particularmente concreto, quase geográfico. Acrescente-se a isso a força simbólica da casa. Na linguagem bíblica, a casa frequentemente representa uma comunidade, uma família, um grupo de fé. Quando Jesus fala de uma casa, pode estar usando uma metáfora. Ao mesmo tempo, é impressionante que a igreja tenha sido literalmente construída sobre uma casa. A coincidência entre símbolo e lugar deve ter exercido grande impacto sobre os fiéis daquela época. Há também a expectativa da segunda vinda de Cristo. No cristianismo primitivo, a esperança do retorno de Jesus era viva e intensa. Nesse contexto, o mandato de guardar ganha uma dimensão escatológica, proteger algo até que o Senhor retorne. Isso se encaixa bem no pensamento das primeiras comunidades. E, ainda assim, permanece um elemento de mistério. O fato de que o edifício foi soterrado por um terremoto no século VIII e somente redescoberto em nosso tempo, confere à história um tom quase dramático. Por mais de 1000 anos, o mosaico permaneceu escondido. Ninguém podia ler suas palavras. Ninguém conhecia as letras desgastadas no medalhão central. E agora, pesquisadores modernos estão ali com câmeras infravermelhas e análises digitais. Talvez esse seja o verdadeiro núcleo dessa história. Ela nos lembra de que o passado nunca está totalmente encerrado. Sob nossos pés, há camadas de memória. Às vezes, elas confirmam o que pensávamos saber. Outras vezes, nos desafiam a repensar. No fim, precisamos manter a sobriedade. A arqueologia pode fornecer indícios, pode apoiar ou questionar tradições, mas não substitui a análise histórica cuidadosa. A inscrição de El-Araj não prova que palavras decisivas de Jesus foram deliberadamente retiradas da Bíblia. Ela mostra, no entanto, quão viva e multifacetada era a veneração a Pedro e a memória de Jesus nos primeiros séculos. Talvez, portanto, a pergunta mais importante não seja: está faltando algo? Mas sim, estamos dispostos a reconhecer a profundidade
profundidade e a complexidade do cristianismo primitivo, imagine que você mesmo esteja naquela margem do lago, que ainda hoje brilha ao sol como há 2000 anos. O vento traz o cheiro de água e terra. Barcos de pesca balançam ao longe. Sob seus pés, porém, não há apenas pedras, mas camadas de histórias. Cada camada fala de um tempo diferente, da aldeia romana, dos peregrinos bizantinos, dos monges que acendiam velas, dos terremotos que silenciaram tudo. E exatamente ali, nesse lugar aparentemente comum, surge aquela frase: guarda a minha casa, pois vou preparar os céus. Essa frase toca porque contém movimento e tensão. Fala de despedida e de missão ao mesmo tempo. Enquanto Jesus parte, Pedro permanece. Enquanto algo é preparado no céu, algo deve ser protegido na terra. Essa contraposição confere à cena uma profundidade dramática. Soa quase como o início de um plano maior, cuja dimensão só se revela com o tempo. Quando pensamos em Pedro, muitas vezes lembramos do homem que andou sobre as águas e começou a afundar, do discípulo que negou 3 vezes e depois foi restaurado. Mas aqui ele aparece sob outra luz, não como orador impetuoso, mas como guardião, como alguém que permanece enquanto outros seguem adiante. A palavra guardar implica vigilância, perseverança e talvez até risco. Guarda-se aquilo que é valioso e que pode estar ameaçado. Na visão religiosa da antiguidade tardia, lugares sagrados eram mais do que memoriais históricos. Eram considerados espaços de significado concentrado. As pessoas acreditavam que a oração feita em determinados locais tinha força especial, porque ali algo decisivo havia acontecido. Se os construtores bizantinos realmente acreditavam ter encontrado a casa de Pedro, então aquele lugar não era apenas interessante do ponto de vista arqueológico, era formador de identidade, conectava o presente deles com a origem da fé. Também não devemos esquecer que o quinto século foi uma época de intensos debates teológicos. Concílios foram convocados, doutrinas formuladas, fronteiras definidas. A questão da autoridade e da tradição estava no centro das discussões. Construir uma igreja sobre a suposta casa de Pedro era também um sinal visível. Aqui está a origem. Aqui algo começou. Aqui um encargo pode ter sido pronunciado. Se a frase citada foi dita exatamente assim por Jesus, dificilmente poderemos provar com absoluta certeza histórica. Mas mesmo que se trate de uma formulação posterior, ela transmite uma mensagem teológica clara. Coloca Pedro na posição de guardião e vincula sua missão a um lugar concreto. Isso, por si só, já é significativo. E talvez seja justamente aí que reside a força dessa descoberta. Ela nos obriga a pensar os primeiros séculos do cristianismo não como uma linha reta e uniforme, mas como um processo cheio de nuances. Um processo em que memórias foram moldadas, palavras transmitidas, significados aprofundados. Se quisermos ir ainda mais fundo, chegamos a uma pergunta ainda mais básica: como nascem, afinal, as histórias sagradas? No início, quase sempre há um acontecimento, uma experiência, uma palavra, um encontro. Mas no instante em que esse acontecimento é contado de novo, começa outro processo. As pessoas lembram, interpretam, destacam ângulos diferentes. Certos detalhes ganham luz, outros se apagam. E ao longo de anos, décadas e séculos, forma-se uma tradição. No cristianismo primitivo, foi exatamente assim. Os primeiros discípulos não esperavam, necessariamente, que tudo fosse fixado por escrito de imediato. Muita coisa circulava oralmente. Pregações, fórmulas litúrgicas, ensinamentos repetidos em casa, nas reuniões, nas viagens. Só depois essas memórias foram ganhando forma em textos. Isso significa que, entre a voz e o pergaminho, existia uma fase viva. E essa fase não era bagunça, mas o próprio coração da transmissão. Nesse cenário, não é tão surpreendente que comunidades diferentes tenham preservado nuances diferentes. Em uma região, certos milagres poderiam ser mais lembrados. Em outra, palavras de despedida poderiam ter se tornado centrais. E o possível dito "guarda a minha casa" teria ressoado de modo particular na Galileia, justamente porque ali a ideia de casa não era apenas metáfora, era chão, paredes, um cômodo específico protegido no centro de uma basílica. Há também algo simbólico
básico demais para ser ignorado: a força dos fundamentos. Em muitas tradições religiosas, o fundamento não é só engenharia, é linguagem. Ele sustenta, ele mantém, ele promete permanência. Se Pedro é chamado de rocha no Evangelho de Mateus, então é fácil entender por que gerações posteriores desejaram tornar essa imagem palpável. Construir uma igreja sobre uma casa atribuída a Pedro poderia ser visto como uma tradução arquitetônica da metáfora. Transformar uma frase em pedra e cal. E então, voltamos ao contraste que torna aquela frase tão marcante: céu e terra. Vou preparar os céus. Abre um horizonte amplo, quase cósmico. Enquanto algo se prepara acima, algo precisa ser guardado abaixo. Isso sugere que as duas realidades não estão isoladas. Não é apenas um adeus. É uma passagem de bastão, um movimento em duas direções. Algumas correntes da antiguidade tardia, especialmente em ambientes místicos, gostavam de pensar em limiares, portas, passagens, fronteiras entre mundos. Em certas narrativas, há guardiões, vigilantes, responsáveis por manter a ordem no ponto em que o invisível toca o visível. Não precisamos afirmar que a inscrição de El Araj prova uma teologia desse tipo, mas é difícil negar que o imaginário daquela época era rico e que a linguagem do guardar combinava perfeitamente com uma cultura que via lugares como nós de significado. Ao mesmo tempo, é aqui que a cautela se torna essencial. A arqueologia não é teatro com final fechado. Ela não nos entrega uma legenda definitiva dizendo: isto aconteceu assim. Ela oferece sinais, camadas, objetos, inscrições. Ela pode confirmar tradições antigas, mas também pode apenas revelar como as pessoas acreditavam, em determinado século, que as coisas haviam sido. Por isso, a pergunta mais honesta talvez seja dupla. Primeiro, o que a descoberta realmente demonstra? E aqui a resposta é relativamente sólida. Havia uma igreja bizantina do V século, com um mosaico que honra Pedro de forma elevada, construída sobre uma estrutura mais antiga, associada à vida cotidiana de um assentamento do século I. Segundo, o que a descoberta sugere? E aqui entramos no território das hipóteses. A frase "no medalhão", reconstruída com tecnologia moderna, pode ser um fragmento de tradição local, pode ser uma paráfrase teológica, pode ser uma adaptação devocional de ideias bíblicas já conhecidas. Mas mesmo como paráfrase, ela é reveladora, porque mostra algo que às vezes esquecemos. A fé não vive apenas em textos. Ela vive em memórias, em lugares, em gestos repetidos. Vive na maneira como comunidades se veem ligadas aos começos. E no V século, erguer uma basílica sobre a casa de Pedro era também um argumento silencioso. Aqui está a continuidade. Aqui está a origem. E então, surge a pergunta que costuma incomodar: se existiam outras palavras atribuídas a Jesus circulando em comunidades, por que não entraram no Novo Testamento? A resposta mais simples é: porque o cânon não foi construído como um cofre que guardou tudo. Foi construído como uma seleção. Ao longo do tempo, a Igreja procurou identificar quais textos eram amplamente aceitos, conectados ao testemunho apostólico e coerentes com a fé transmitida. Outros escritos permaneceram à margem, alguns por desconfiança, outros por uso limitado, outros porque soavam estranhos ou excessivamente especulativos. Isso não significa necessariamente uma conspiração. Muitas vezes, significa apenas o que acontece em qualquer tradição. Certos textos ganham peso, outros perdem espaço. E ainda assim, o fato de termos ecos, frases soltas, possíveis ditos, memórias locais, nos lembra de que o mundo antigo era mais amplo do que a quis. Nossa prateleira moderna de livros. É por isso que El Araj provoca tanta atenção. Não apenas pelo debate Betsaida aqui ou ali, nem apenas pela beleza do mosaico, mas porque sugere que, por trás das grandes narrativas oficiais, pode ter havido pequenos fios de tradição mantidos por gente comum. Famílias, pescadores, monges, peregrinos. Pessoas que diziam: aqui aconteceu. Pessoas que protegiam um lugar como quem protege uma lembrança. E aqui, a imagem final volta com força. O lago brilhando ao sol, o vento carregando o cheiro de água e terra.
barcos ao longe. Você está ali e sob seus pés, camadas, uma aldeia romana, uma igreja bizantina, um terremoto, séculos de silêncio. E então, de repente, letras reaparecem. Uma frase que parece falar de ausência e missão ao mesmo tempo. Guarda a minha casa, pois vou preparar os céus. Talvez a maior lição não seja descobrir um versículo perdido, mas perceber que a história da fé não é uma linha reta, é uma trama, e às vezes um pedaço dessa trama fica soterrado por 1000 anos, até que mãos modernas removam o barro e revelem de novo uma pergunta antiga: o que lembramos e o que deixamos de lembrar?